Olha, se o argumento existem contextos onde você deve ter um filtro para não falar certas coisas. Por exemplo, você está num velório. Eu ia usar exatamente esse exemplo. E você não vai fazer piada sobre... A não ser que tenha um contexto onde as pessoas acham isso legal e você conheça. Mas você sabe que se você fizer piada, você vai levar uma porrada de alguém que está muito triste, entendeu? Então você se abstém de fazer esse tipo de comentário, porque você tem uma noção de que Você não tem é o tato, momento, né? o contexto apropriado. Aham. E aí eu entendo, eu acho que todo mundo tem que ter esse filtro interno, né? Nisso eu concordo com você, eu acho que as pessoas têm que trabalhar esse filtro. O problema é que quando esse filtro não é interno. Porque eu acho que mesmo... Mas a pessoa pode não ter esse filtro interno, ela pode ser sem noção. Exato. Eu já fui sem noção 1 milhão de vezes. Também. As pessoas que me conhecem, elas sabem que, aliás, os momentos, os eventos onde eu fui sem noção são tão numerosos que eu sou muito conhecido por isso. Que eu sou o cara que faz aquela coisa, eu perco amigo, mas não perco a piada. Eu faço um comentário que, às vezes, eu nem acho que eu estou fazendo alguma coisa errada. É uma coisa, tipo, pessoal, cara, né? Isso é real, as pessoas não necessariamente têm esse tato, têm essa noção. Muitas vezes, eu fui sem noção em vários eventos, com pessoas, inclusive, que eu gosto, que eu gostava, que eu amava, e isso gerou consequências horrorosas. E eu não tinha noção de que eu estava fazendo uma barbaridade. Sim, a gente comete barbaridades, né? Dentro do direito existe a figura do dolo e a figura da culpa. Ou seja, tem umas que você faz de maneira intencional, geram mal de maneira intencional, e outras que provocam mal de maneira acidental. Sim. Né? E eu me dou conta que muitas vezes na minha vida eu falei barbaridades, usei piadas que eu achei que eram engraçadas, ou comentários que, na verdade, machucaram terceiros, e não necessariamente eu estava com a intenção de fazer isso. Nossa, se a gente fizer um concurso, eu vou ganhar de você. A diferença é que você tem um microfone e uma câmera. Eu fiz isso sempre ali, dentro do anonimato. Eu sou muito ruim nisso, eu sou sem noção pra caralho também. Então eu te entendo. Então, né, confiar que as pessoas vão ter esse filtro é confiar em algo pesado demais. Sim. Né? Como eu te falei, as pessoas que me conhecem, elas sabem. Lá vem o Frank, pronto, vai abrir a boca, vai falar merda. Então, se a gente sabe que as pessoas não têm essa capacidade, ou algumas delas não têm essa capacidade, é confiar demais na segurança, no bem-estar da coletividade e deixar que o cara fale o que quiser num contexto absolutamente inadequado. E aí? É a vida, né? Eu acho assim, é aquela história do carro, né? A gente sabe que se a gente permitir todo mundo usar carro, muitas pessoas vão morrer por causa disso. Aí a gente estabelece um código nacional de trânsito dizendo o que pode e o que não pode. Tudo bem, mas você sempre pode usar carro, né? Você não vai proibir ninguém de usar carro. E a expressão... Depende, a pessoa tem que passar pela avaliação, tirar CNH, fazer baliza. Sim, mas não é nem nesse o ponto. É porque o carro é diferente da expressão. Porque a expressão é algo que é totalmente subjetiva, e é uma parada que não tem como você apontar objetivamente quais são as limitações para você pôr na lei, entendeu? Na minha opinião. A não ser que se você estiver falando assim, você não pode pedir a morte de alguém, não pode ficar falando, matem não sei quem de maneira séria, entendeu? Até isso é subjetivo, entendeu? Porque eu posso brincar pedindo a morte de alguém, entendeu? Ou eu posso pedir a morte de alguém de uma maneira assim, que todo mundo perceba que eu não estou falando sério, tá ligado? Então, esse é o problema de você colocar qualquer filtro ou qualquer parâmetro para decidir o que pode ser dito ou não, porque é muito passível de interpretação. E se é passível de interpretação, quando você dá esse poder a alguém, você faz com que essa pessoa tenha uma liberdade de interpretar coisas e de julgar as pessoas infinita. Porque tudo pode ser interpretado como nocivo, entendeu? Por exemplo, se eu falo aqui, coma bacon pra caralho, bacon é muito bom. Pra você, isso é nocivo. E pra você, o que eu faço causa mortes. Essa fala causa mortes, não é? Mas, agora, você consegue argumentar, então, que eu devo ser proibido de falar que eu gosto de bacon e que eu acho que as pessoas deveriam comer bacon? Olha, na medida, vamos usar esse exemplo, que é bom. Na medida em que a sua fala, o seu posicionamento, ele provoca a violação de direitos fundamentais de outro, neste caso, aqui o porco, eu posso chegar à conclusão de que o que você está falando
provoca um mal concreto. Não, essa conclusão você pode chegar, essa é a sua perspectiva. Tá. Agora, o problema é o que você faz com isso, o que o Estado faz com isso. Então, mas aí o Estado faz coisas diferentes se você está falando como a bacon ou como a pessoas. Se eu chego e falo, gente, carne humana é o que há, é o melhor sabor do mundo, vocês deveriam experimentar. Eu acho que, na minha opinião, tá bom? Eu acho que você deveria ter o direito de falar essas coisas. Ok. Agora, se você realmente matar alguém para comer a carne humana... Como é que você vai comer carne humana sem matar alguém? Você pode só esperar o cara morrer e comer a carne dele. Não precisa matar alguém. Tá, mas aí eu falo assim, não, carne humana fresca ou carne humana, sei lá, de pessoas de entre 15 e 19 anos de idade é uma delícia. Sim, você pode falar isso. Na minha opinião, na sociedade você deveria ter o direito de falar isso. Agora, isso aí aumentaria, colocaria um alerta para as pessoas que talvez você esteja praticando crimes. E aí eu acho justificável a sociedade fazer uma investigação ou colocar você num certo sistema de vigília para ver se você realmente falou sério ou não. E aí, se descobrirem que você realmente matou alguém para comer, tá ligado? Ou tá comendo ser humano, aí eu acho que você deve sofrer sanções do Estado. Ou seja, depois que você gerou o delito é que você tem que ser sancionado. Exato. Se você só falou alguma coisa, por mais que isso dê indícios que talvez você tenha feito alguma coisa, não são o suficiente para que você seja preso. Tá. Eu me lembrei agora de um caso, deve ter acontecido há uns 15 anos atrás, eu acho que aconteceu na Alemanha. Os caras nos fóruns da internet, um dos caras falou, cara, eu quero comer carne humana. E um outro cara falou, eu me disponho a que você me coma. Eu conheço né? essa história. Tem um caso ali. E aí no final os caras se encontraram, e aí um matou o outro e o cara comeu, né? E isso gerou uma polêmica, porque o cara queria, o prazer dele, o gozo dele, o fetiche dele era ser comido por alguém. Sim. Quero morrer assim e quero ser consumido. E o outro falou, o cara estava lá, o cara exerceu sua autonomia. No entanto, aquilo foi considerado um absurdo delito, o cara foi para cadeia e tal. Porque proibido matar, né? Mas havia um consenso de ambas as partes, né? Eu quero ser morto por você com esse fim, e você está disposto a me matar para fazer isso. Sim. Ou seja, a autonomia desses dois indivíduos não foi respeitada porque o Estado dizia, cara, é proibido matar alguém sob qualquer circunstância, mesmo que a pessoa queira ser morta. Sim. Enfim, você estava falando do consumo de carne humana. Lembra que há pouco tempo a gente estava falando da carne celular? O que é a carne celular? Eu tiro uma biópsia de um organismo, amplifico aquele conjunto de células, monto um pedaço, né, que seja comestível, né, na forma de um hambúrguer, de um bife, e está tudo certo. Isso já está sendo feito com carne de frango, com carne de peixe, com carne de bovinos, e essa tecnologia está avançando, ainda não é escalável, mas ela vai chegar em algum momento. Agora, eu vou imaginar que eu fizesse isso com a biópsia de um ser humano. Eu tiro um pedaço de célula do ser humano, amplifico isso, faço um hambúrguer de carne humana e coloco isso na prateleira à venda. Eu acho que deveria. Foda-se. Se alguém quiser comprar essa merda, compra. Mas você sabe que isso pode alimentar, inclusive, uma indústria que pode ser pujante, que pode virar uma sensação. Caraca, o meu restaurante vende hambúrguer de carne humana crescido em laboratório. Se é isso que os seres humanos querem fazer, eles querem fazer isso, né? Fazer o quê? Se os caras são malucos, deixa de ser maluco. Não tá matando ninguém, não tá ferindo ninguém. Exatamente. É essa frase que eu acho que fecha esse raciocínio. Não tá matando ninguém, não tá ferindo ninguém. Exatamente essa é a matriz de todo o pensamento, de tudo isso que eu tenho falado com você aqui. Se não está ferindo ninguém... Mas palavras não matam, palavras não ferem. Aí eu vou discordar de você. Apesar de também defender... Não ferem fisicamente, né? Podem ferir os sentimentos das pessoas. Cara, mas eu, sinceramente, as pessoas se importam muito com seus próprios sentimentos. Viu? Cara, mas olha só. Existem determinadas palavras, em determinados contextos, que quando são ditas... ou quando não são ditas, elas realmente provocam um mal-estar profundo, né, no outro. É verdade. E você não pode dizer que o outro é fresco, está de mimimi ou frágil, não, claro. porque aquilo está fazendo. Vamos imaginar, eu não sei se você é casado, tá namorado, enfim. Sou casado. Você é casado. E aí, vamos usar um outro raciocínio. Existe uma conexão muito clara entre corpo e mente. O corpo altera a mente altera o corpo. Se eu chego para você
trabalha numa empresa e falo, você está bem, acordou de boa, tomou seu café da manhã e tal, você chega, Monarca, vem aqui na minha sala. Monarca, te chamei aqui porque você está demitido. O simples fato de você receber essa manifestação já te altera a pressão cardíaca, o sistema imunológico, olho dilata, índices de cortisol aumenta no sangue e o seu corpo responde a algo que você ouviu. Da mesma maneira, se você, sei lá, foi para a noitada, bebeu demais e tal, você acorda zoado. Sem a capacidade de raciocinar direito, perturbado psicologicamente. Então, sim, palavras podem afetar as outras pessoas. Então, as palavras elas podem afetar ao ponto, inclusive, de feri-las de morte. Podem, porque... Fala qualquer coisa, eu duvido que eu não vou morrer. Não tem nenhuma palavra, não tem nenhum som da sua boca que você pode falar, que se você ficar sentado aí e você fala qualquer coisa, não existe nada, nenhuma conjunto de frase que você possa falar que vai fazer eu morrer agora. E eu não estou duvidando, mas este é o caso do Monark. Eu também, se você chegar e falar, sua mãe é uma puta e tal, caguei, dou risada, pode falar da minha mãe, mas dependendo da pessoa que falar e o que ela falar, ela pode ter um efeito profundo em mim. Tipo o quê? Sei lá, vamos imaginar, eu vou pegar uma pessoa que eu amo demais, a minha mãe. E minha mãe chega e me fala alguma coisa, tipo, sei lá, preferia que você não tivesse nascido. Sim, você vai morrer? Não vou morrer, mas eu posso ficar perturbado o suficiente, isso vai me levar a análise e sessões de terapia e eu posso eventualmente sucumbir. Né? A vida é isso, cara. A gente vai controlar isso? Não, exato. É isso que eu estou dizendo. Eu sou um defensor da liberdade de expressão, mas sim, é preciso entender que as palavras, que são uma tecnologia, elas são capazes de afetar o outro. Claro, eu acho que a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala. Eu acho que é importante ter empatia com o sentimento dos outros na hora de se comunicar. Eu tenho certeza. Se o argumento é esse, eu tenho certeza. Eu concordo com você. Eu tenho certeza que sim. Tem um cineasta chileno, se não me engano, chamado Alejandro Jodorowsky. Ele fez uns filmes bem legais, eu recomendo, inclusive. E tem uma expressão que é atribuída a ele, que é mais ou menos o seguinte. Entre o que eu penso, o que eu quero dizer, o que eu digo, o que você ouve, o que você entende, tem um grande abismo. Então, nesse sentido, aquilo que se pensa, aquilo que se fala e aquilo que o outro recebe precisa estar investido de um cuidado, de um afeto, de um carinho. Porque, a depender do que eu falar, aquilo pode ser um gatilho para outra pessoa. Hoje, por exemplo, quando alguém me chama, meu amor, te amo, amor da minha vida, eu falo, não acredito nisso. Não me tornei um cínico, porque já me falaram várias vezes e várias vezes isso aí foi mentira. Mas nem ela acredita, né? Ela não sei nem se tem a expectativa que seja acreditada. Mas é impossível você não ter expectativas. Quando alguém chega... Se o cara tá falando sobre você, fala, valeu, amor. Você não vai achar que ele te ama. Se chega um padre e fala para sua comunidade, vocês vão para o inferno porque eu tive uma revelação de Deus, tem uma galera ali que vai falar, meu Deus, o padre falou isso. Exato, é isso que eu estou querendo dizer. Existem pessoas que têm uma solidez interpretativa, não sei se solidez é a palavra, mas que elas vão ouvir determinadas coisas e vai entrar por aqui e sair por aqui. E existem outras pessoas que vão ouvir determinadas expressões. Se você chega para alguém e fala assim, sua gorda, e a pessoa tem algum problema de autoimagem, que aquilo é grave para ela e tal, eu falo, ela vai passar mal, vai começar a tomar remédio, vai ter condutas autodestrutivas. Ou pode falar, caralho, tá todo mundo chamando de gordo, vou emagrecer. Ou pode ser isso, mas não Nunca se sabe pode... o que vai acontecer, não né? se Aquela sabe. coisa do abismo ali, né? Exatamente, não se sabe e é importante reconhecer, e eu já vi que você reconhece, nunca duvidei disso, que as palavras, elas são capazes de fazer coisas. Eu vivo disso, pô. Exatamente, esse aqui é um instrumento onde a palavra é exercitada e tem que ser exercitada mesmo. Tem um cara, acho que o nome dele, eu me lembro sobre o nome dele, é Austin. Ele, na década de 50, ele proferiu uma série de palestras na Universidade de Harvard e aquilo foi reunido dentro de uma obra que recebeu o título de How to Do Things with Words, como fazer coisas com as palavras, que é justamente uma abordagem de entender como os atos de fala, como aquilo que se diz, da maneira como é dito, no contexto que é dito, é capaz de modificar a realidade. Então, o que eu estou querendo dizer com isso é o seguinte, eu também defendo que as pessoas possam falar o que elas quiserem falar. Você defenda que alguém possa magoar a outra? Eu acho que, primeiro, que você não sabe se você vai magoar. Mas se ela souber que ela pode falar algo e ela sabe que vai magoar outra pessoa, você acha que ela tem o direito de, sabendo mesmo fazer que vai magoar, ela falar as coisas que magoam? Eu acho que sim, Por exemplo, aí de novo, vamos pensar no contexto.
Tem um comediante que eu gosto muito, que é o Ricky Gervais. E ele é conhecido, ele, dentre vários, justamente por levar as piadas sempre naquele limite do razoável, que gera aquele constrangimento. Quantas vezes ele não apresentou o Globo de Ouro e as pessoas falam, caraca, o cara vai apresentar, e ele te coloca numa situação de embaraço. E todo mundo ri, ou muita gente ri, por causa do mal-estar. Todo mundo finge que ri, né? Porque tá tudo numa situação onde a câmera tá apontada. E aí acontece como aconteceu com o evento do Chris Rock e do Will Smith. O cara fez uma piada lá com a mulher, tal, da alopecia, tal, que ela não tinha cabelo. O cara levantou, deu uma porrada. Mas quem que tava errado ali? O cara que deu a porrada ou o cara que contou a piada? Eu defendo o direito do Chris Rock, naquele contexto, falar daquela maneira, porque era de se esperar. É para isso que ele foi chamado lá, para divertir o pessoal, mas divertir as custas. A piada nem foi foda. Nem foi aí forte. A gente vai entrar no que é foda, o que é fraco. É verdade que o Smith foi um bebezãozão. Depois ele chegou e pediu desculpa, falou, fiz uma cagada e tal. Eu concordo com o direito do Chris Rock, naquele contexto, fazer um tipo de manifestação que flertou com um limite. De novo, contexto é tudo. Agora, se você imaginar, sei lá, o Martin Luther King, quando ele fez aquele discurso célebre, I Have a Dream e tal, ele estava num contexto ali de efervescência emotiva, as pessoas lutando por direitos civis, ali perto do obelisco, ele chega, pega o microfone, ele faz um discurso apaixonado e aquilo investe as pessoas de uma energia que faz com que elas, sei lá, protestem no Congresso e tal. Você percebe como aquilo gerou um efeito que a gente hoje considera como positivo, mas poderia ter feito também negativo, já absolutamente negativo. Olha o Hitler aí. Exatamente. Sim. Então, de novo, eu acho que todo mundo tem que falar o que pode falar, mas confiar no senso, no tato que a pessoa vai ter, é acreditar demais no ser humano. Então, vamos pensar aqui, quais seriam os limites da liberdade, como eles seriam aplicados? Assim, tá bom. Então, a gente não pode falar qualquer coisa. Então, algumas coisas não pode falar e como seriam esses limites na sua cabeça? Eu acho que a gente não deveria incitar o ódio, a violência. Eu acho que a gente não deveria contar mentiras que deliberadamente são entendidas como mentiras. Mas como que você faz esse limite? Não, eu entendo o que não deveria, mas tipo, o que é nós como sociedade, como coletivo, que ferramentas, que mecanismos nós colocamos em prática para lidar com esses problemas? Lidar com a expressão que pode ser danosa para o coletivo. Como que a gente lida com isso mecanicamente? Você quer dizer se a pessoa tem que pagar uma multa, se ela vai presa? O que a gente faz? Esse eu acho um tema aberto à discussão. Mas, de novo, como você disse, você espera a pessoa fazer e uma vez ela tendo feito, e aí você penaliza aquela pessoa. Mas como? Eu acho que é importante a gente discutir isso. Eu acho sim também, que a gente tem que pensar como é que a gente vai privar essa pessoa do direito de votar, a gente vai fazer ela pagar, subir a escadaria da penha de joelhos, pagar uma prenda, vai ser presa. Decidir? Qual vai ser a regra para decidir? É um debate em aberto, mas... Claro. A minha posição, só para deixar para a galera aqui, é que não deve existir qualquer tipo de penalidade. Qualquer tipo de penalidade para qualquer tipo de opinião. Sim, tipo, um comando para matar alguém não é uma opinião. Não? Tipo, falar... galera, todo mundo que me acompanha aqui, eu quero que vocês vão e matem o Zezinho. Mate o Zezinho. Se matarem o Zezinho, eu sou culpado, na minha opinião. E se você falar assim, eu acho que o Zezinho deveria visitar o lado de lá? Eu acho que você poderia falar isso. Sim. Okay. Tipo, por exemplo, eu tenho um desejo que muitas pessoas que eu não gosto deixem de existir. Eu acho que eu posso falar isso, entendeu? Se eu não incitar que isso realmente aconteça, eu acho que você tem o direito de ter essa opinião e expressar que você tem essa opinião. É que nem um aluno da 4ª série que odeia uma professora, aí chega na casa da mãe e fala, nossa, eu queria que essa minha professora morresse, queria que ela morresse. Eu não quero que a polícia chegue ali, pegue esse menino e coloque na cadeia. Mas entendeu? ele é da 4ª série. Ele é um cara de 10 anos de idade. Ou o cara de 20 anos e o chefe fez uma puta sacanagem com ele, ele chega pra esposa dele e fala, nossa, eu queria que fulano de tal morresse, mano. Que filho da puta, eu queria que ele morresse. Eu não acho que se tivesse uma câmera escondida e aí vazasse de alguma coisa e a justiça tivesse que deliberar sobre isso, eu não acho que ele deveria ser punido. Eu não acho nem que a justiça deveria deliberar sobre isso. Né? Eu tô entendendo, eu tô dando aqui de advogado diabo, de provocador, pro debate, obviamente, ganhar efervescência. Porque você coloca um ponto válido, né? Se a gente reconhece que as palavras são uma tecnologia humana, a linguagem ela é capaz de alterar a realidade
na medida em que as pessoas elas interpretam as palavras segundo determinadas formas, a gente tem que, como toda tecnologia, usá-la com prudência. É aquela história que a gente estava falando do carro da tesoura. A tesoura serve para matar alguém, como o Guilherme de Pádua usou para matar a Daniela Pérez, mas ela serve também para fazer um vestido bonito e deixar as pessoas muito felizes e ganhar dinheiro e por aí vai, movimentar a indústria cultural, e serve também para cortar as amarras de alguém que está sequestrado em cativeiro. Então a tecnologia, dependendo como ela for usada, legal ou não, muito ruim. E as palavras são uma tecnologia. Como a gente deve se portar diante o mau uso de uma tecnologia, no caso da linguagem, de novo, é um debate em aberto. Eu acho que é com a própria tecnologia. Por exemplo, Se há um discurso nocivo, há também que haver um discurso que seja contra o discurso nocivo. E há que se você considera, né, você faz o seu julgamento, e a sociedade é isso. A ideia o mercado de ideias é isso. O que é verdade ou o que acontece no mundo, ele passa por esse debate de ideias. Essa é a questão. E esse debate de ideias é fundamental, é o que move o mundo e ele é muito importante a gente proteger o debate. Como que a gente deixa o debate o melhor possível? Essa deve ser a nossa intenção, entendeu? E colocar limites no debate e colocar arbitrariedades e colocar pessoas para decidirem quais são esses limites, sendo que essa tecnologia tem qualidades subjetivas imensas e sabendo que essas qualidades subjetivas podem ser exploradas por um grupo que detém o controle da linguagem para fazer o que quiser com as pessoas. A gente concorda que é uma tecnologia e que é uma tecnologia muito poderosa. Por isso que a gente não pode dar o controle na mão de um grupo de pessoas. Por isso que é melhor da gente deixar essa tecnologia de livre acesso para todo mundo em qualidades iguais, ninguém tem mais acesso do que a outra pessoa. E ver o que acontece. E ver o que acontece e acreditar que a lógica vai eventualmente selecionar as melhores ideias e tornar as que são ruins esquecidas, entendeu? É que aí talvez você esteja colocando muita fé na lógica. E nós, seres humanos, não somos tão lógicos quanto a gente gostaria de acreditar. Não tanto no ser humano. Né? Então, esse é o ponto. Sim, mas o que faz com que o ser humano tenha menos lógica? Fome. Você não consegue pensar com fome. Falta de educação destrói a sua lógica. Você não constrói um pensamento crítico desde a infância, já era. Então, se a gente quer impedir que pessoas causem danos através do seu poder de expressão, não achar que a melhor solução ou uma solução é colocar um grupo no controle do que pode ser dito ou não, eu acho que é a pior estratégia que a gente pode colocar para solucionar esse problema. Não vai solucionar o problema. Você só vai causar distorções no mercado de ideias que vão impedir que ideias que são boas e que deveriam surgir para a superfície, elas sejam capadas por esse grupo que a gente colocou no controle, porque o interesse dele não vai ser de proteger todo mundo, nunca é. O interesse desse grupo é de proteger os seus próprios interesses. Então, várias ideias que são úteis e seriam muito benéficas para a sociedade, elas vão ser limadas, porque a gente colocou esses caras no comando, entendeu? E se hipoteticamente esse grupo de fato tivesse o interesse que todos fossem beneficiados, não apenas o grupo que ele representa? Porque você está descartando essa possibilidade. Né? Isso não é uma possibilidade, cara, desculpa. Não é, só não é uma possibilidade. Vamos lembrar da Grécia Antiga, onde vocês tinham a ideia de que o governo ele deveria ser ocupado por filósofos, né? Os reis filósofos, as pessoas que, dotados de um estudo, de um treinamento, deveriam ser aqueles que deveriam decidir o destino da coletividade. Né? Era mais ou menos a ideia de que você não pode pegar um artesão, um cara que fica fazendo barro de cerâmica, e colocar aquele cara para decidir o que as pessoas vão comer, direito de ir e vir, como é que vão ser o plantio de uma determinada variável vegetal naquela época. Só que, e se existisse a possibilidade de que um determinado grupo, devidamente capacitado, pudesse escolher pensando no máximo bem comum? Isso não existe. Tá.
Não existe essa possibilidade. Não existe isso na humanidade. Okay. Não existe um grupo de seres com sabedoria além da maioria das pessoas e que eles têm a visão do mundo perfeito e eles são os escolhidos divinos para... Isso não existe. Eu não compro nunca Não estou dizendo que eu compro, porque eu sou uma pessoa que absolutamente duvida da capacidade racional e benevolente do animal humano. Né? Eu sou um cara crítico do animal humano, né? Até porque ele faz coisas que eu não considero corretas. Tudo bem, o que você está dizendo é que a gente deveria meio que submeter a troca de ideias a uma espécie de seleção natural, né? Vai sobreviver aquela que é mais adaptada, né? Porque a seleção natural, o processo de seleção natural, não é que sobrevive o mais forte, o mais rápido, não, é aquele que se adapta melhor. Só que esse é um experimento bastante controverso. Porra, ele criou você, caramba. Então, mas eu não sei se eu sou um bom exemplo de qualquer coisa. Você é o melhor exemplo do que existe. Eu sou aquele que sobreviveu. Não quer dizer que eu sou o melhor exemplo, né? Porque uma coisa sobreviver não quer dizer que ela seja boa o suficiente. Tem outro exemplo melhor? Vamos lá. Eu não tenho filhos. Eu escolhi não ter filhos. Então, eu tomei uma decisão pessoal achando que eu não sou um exemplo bom o suficiente que deva ser perpetuado. E aí eu encerrei essa possibilidade. Eu sou um fardo para a natureza. Eu consumo recursos... Você é muito pessimista, não, cara. Na verdade, não, olha só. Você está aqui conversando, tendo várias ideias da hora, tendo um bom debate. Do ponto de vista... pessoas vão se aproveitar do teu trabalho. Do ponto de vista colocando calórico. Para baixo aí, cara. Do ponto de vista calórico, é o que eu estou querendo dizer. Porque eu produzo dejetos, consumo recursos e não estou seguindo uma diretriz biológica que é a da perpetuação da espécie, né? Existe uma obra do Richard Dawkins, que é um biólogo evolucionista, chama O Gene Egoísta, é um livro da década de 70. E a premissa do livro é que nós, organismos vivos, nada mais somos do que instrumentos para a perpetuação de uma informação. Informação essa que é o gene. Uhum. É como se a gente fosse escravo de uma informação contida num determinado número de pares de base. Esse é o objetivo do que é vivo, se perpetuar. Gerar descendentes através da reprodução sexuada, que é o nosso caso, mas poderia também ser assexuada. Se você não está obedecendo essa premissa que foi evolutivamente selecionada ao longo de milênios, o que você está fazendo aqui? Aí você vai dizer, não, você está aqui participando de debate, alimentando de ideias as pessoas e, de repente, fazendo com que elas tenham insights e, sei lá, produzam alguma coisa legal. E também não pode ignorar que o propósito das espécies e do fato de existirem vários de nós é porque essas informações que querem ser perpetuadas, elas decidiram que a melhor forma de acontecer é se tiver replicação delas em vários veículos, né? E o fato de você não ter produzido mais um não significa que você não pode estar contribuindo para o objetivo inicial desse DNA, que é a perpetuação da espécie. Inclusive, é um argumento ao contrário. Eu acho que as coisas que você faz e com o trabalho científico, acadêmico e em podcasts e tal, eles acabam tendo... você faz porque você acha que é bom para a sociedade, senão você não faria, entendeu? Então, você tá... Mas eu posso estar errado. Você pode estar errado, mas... O que você está fazendo faz parte do processo da perpetuação da espécie. Só porque você não teve um DNA derivado de você, não significa que você saiu do jogo. Você ainda está no jogo, você ainda está jogando o jogo. Definitivamente eu estou no jogo. Como eu te falei, eu produzo dejetos, consumo recursos, ocupo espaço, tenho uma pegada ambiental. Definitivamente eu estou no jogo. Você não é inútil. Não, eu estou tentando compensar essa presença através, sei lá, de uma narrativa onde, oi, gente, vamos diminuir a nossa pegada, vamos parar de patrocinar a indústria de exploração animal e assim por diante. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks, agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch para não perder nada. Segue a gente lá.